aqui em Lucas 22, capítulo 46, vai nos dizer: Por que vocês estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Amém? Irmãos, nós vemos aqui nessa passagem, nesse versículo, a qual Jesus fala ali para os discípulos, para Pedro e os discípulos, o qual ele chamou ali quando ele estava no Getsemane, estava prestes a ser entregue, a ser crucificado. E ali, irmãos, ele chama consigo alguns dos discípulos, que ele era mais chegado, mais próximo. E ali, irmãos, no momento de angústia, ele estava ali orando, ele foi para um lugar para orar ao Pai, para rogar ao Pai, para que passasse aquele cálice dele. E ali, irmãos, ele volta e encontra os discípulos dormindo, cochilando, porque eles estavam com muito sono. Ali, provavelmente já era madrugada, e eles estavam exaustos. E ali eram para eles estar vigiando, orando, junto com o Mestre. Mas ali eles se deixam vencer pelo sono, algo que é normal para a gente, o sono, principalmente nas madrugadas. E ali Jesus vira para ele e fala: vocês estão dormindo? Orem para que vocês não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. O espírito quer orar, mas a carne é fraca. O espírito quer jejuar, mas a nossa carne é fraca. E a Bíblia vai dizer que a carne deseja o que é contrário ao espírito. E vai ser sempre assim, irmãos. Até nós estarmos aqui, continuarmos nessa terra, nesse corpo carnal, nesse corpo, que é perecível. E nós vemos que aqui, irmãos, o Jesus, ele confronta os discípulos. Ele meio que exorta para que eles vigiassem e não caíssem em tentação. E nós vemos que na nossa vida não é diferente. Tem momentos, irmãos, que nós temos que ficar ali brigando com nós mesmos, com a nossa carne, porque a nossa carne ela não quer orar. A nossa carne vai desejar tudo que é contrário. A nossa carne não deseja o que é espiritual, muito pelo contrário. Ela vai desejar o quê? Ela vai desejar comer tudo que vem pela frente e não jejuar. Ela vai desejar o quê? Ficar mexendo no celular, vendo série, vendo televisão, filme, Netflix, ao invés de se consagrar, de se separar, de orar, de buscar. Ela vai desejar o quê, irmãos? Primeiramente o celular, a tela, ao invés de pegar a Bíblia pelas manhãs. Nós vemos que o apóstolo Paulo fala ali para fugir da aparência do mal. Fugir, corre da aparência do mal. Por quê? Porque nós vamos ser tentados a todo momento. Você vai ser tentado a todo momento. Você vai ser tentado na sua mente. Você vai ser tentado na hora que você sai de casa, na roda de amigos, em qualquer lugar você vai ser tentado. Mas quando vem uma tentação, vem logo uma provisão do céu. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, quando a gente não é tentado, é maior do que a nossa capacidade. E a palavra do Senhor também vai nos dizer que a gente é tentado naquilo que é a nossa fraqueza, na nossa própria corrupção. Ou seja, então se você tem problema ali de avareza, é ganancioso, você vai ser tentado no dinheiro. Se você tem problema com comida, compulsão alimentar, você vai ser tentado a comer e não jejuar. A gula, o pecado da gula, que muitos também não falam. Se você tem problema com pornografia, você vai ser tentado na pornografia. Se você tem a sua fraqueza ali com mulher, com homem, você vai ser tentado na imoralidade sexual, no adultério. Então, meus irmãos, Satanás sabe aonde é a nossa fraqueza. E ele vai mirar no alvo certo para poder atingir, para poder fazer você cair. E ele, irmãos, não vai pensando que ele vai ali colocar um prato, um banquete enorme na sua frente para fazer você cair, não. Porque ele é astuto, ele vai te estudar. Ele vai estudar onde é a sua fraqueza, como você reage com as coisas, com as distrações, com as tentações, como você vai reagir. Ele vai jogar a isca para ver se você vai pegar. Outra coisa que ele também vai te tentar é na sua personalidade, se você é mais agressivo, se você tem o pavio mais curto, é estressado, é nervoso. Ele vai colocar situações para te desestabilizar emocionalmente. Se você tem feridas de rejeições, traumas do seu passado, se você é machucado, ferido, ele vai tocar na ferida, ele vai usar pessoas, coisas para te ferir, para ver a sua reação, para que através dessas feridas ele possa entrar e o estrago seja maior. Então, meus irmãos,
A palavra do Senhor fala pra gente orar e vigiar para que a gente não venha cair em tentação. E a Bíblia também fala pra gente vigiar, porque o Satanás, o nosso inimigo, anda ao nosso derredor procurando a quem possa tragar. Então ele está o tempo todo armando laço contra a nossa vida. Ele está o tempo todo ali arquitetando aquela reunião lá no inferno com os outros demônios, planejando um jeito de nos destruir. Aonde ele vai nos pegar, como ele vai nos pegar, o que ele vai lançar, o que a gente vai ceder. Então, meus irmãos, saiba que não é o pecado grande que vai te fazer cair, não. É as pequenas raposinhas, são as raposinhas que vai estragar a vinha, que vai fazer um estrago na vinha, que vai acabar com a sua vida espiritual. Então, é aos poucos, é prioridade. Quando você acorda, o que você prioriza? Se é o telefone, o WhatsApp, série, filme, televisão, é a Bíblia. Porque a partir do momento que você prioriza outras coisas, a não ser a palavra, você deixa de se alimentar. Então você vai ficando fraquinho e você vai acabando morrendo espiritualmente. É aos poucos, irmãos. É aos poucos. Porque a queda não vem assim totalmente. É aos pouquinhos. É algo que você vai deixando de fazer. É a palavra que você vai deixando de ler, é um jejum ali, a santificação que você vai deixando, é a manutenção do altar, porque nós somos o altar vivo, e esse altar ele tem que ter sacrifício. Lembra que o apóstolo Paulo fala que nós somos sacrifício vivo, para a gente se apresentar como sacrifícios vivos perante ao Pai? Não é mais sacrifício ali de matar cordeiro, apresentar ali diante do sacerdote, não. Hoje nós que somos o altar. E esse altar requer um sacrifício para que o fogo venha queimar. Porque a chama desse altar não pode apagar, irmãos. Senão somente vai sobrar cinzas. Mornidão espiritual, a fraqueza espiritual vai entrar. E você vai acabando entrando em morte espiritual. Então, o que mantém essa chama, a lenha, o fogo aceso, é a palavra, é o jejum, é a oração, que é o nosso combustível. São as armaduras espirituais, é a manutenção do altar, é a consagração, se consagra, se esforça e vai, continua, para que a gente não venha perder a nossa força, para que a gente não venha, irmãos, dar lugar a Satanás, porque a partir do momento que você deixa de se nutrir espiritualmente, você vai estar dando lugar ao diabo, você vai estar dando vazão a ele, para ele entrar com distração, para ele entrar com fraqueza, para ele entrar, irmãos, ali, porque se você deixar de se fortalecer, a tentação vai ser maior. Você vai estar propício a cair, a queda vai ser maior. Então você precisa se fortalecer, se revestindo na oração, no jejum, na palavra, para que você possa resistir no dia mau e resistir às tentações, o laço que o inimigo for enviar contra a sua vida, contra a sua casa. Porque lembre-se, se você está fraco, se você está distraído, se você está dormindo e não está vigiando, a sua casa vai estar desamparada, porque o Senhor nos levanta, irmãos, como coluna da nossa casa, como sacerdotes da nossa casa, como profeta da nossa casa. E se a gente se distrai e deixa de olhar para o foco, e deixa de se nutrir, e deixa ali de edificar o altar, e esse altar deixa de queimar e só tem cinzas, como que você vai guerrear? Como que você vai lutar pela sua casa e pelos seus? Não tem como. Porque um caído não levanta outro caído. Você precisa primeiramente se levantar para que você possa levantar os outros. Então se levante, pegue a espada do Espírito Santo, se posicione, ore, jejue e consagre. Ore nas madrugadas, vigie, ore para não cair em tentação. Para que quando vier o dia mau, para quando vier, irmãos, o inimigo, as artimanhas do diabo, você vai estar firme e nada vai te derrubar, porque você vai estar firmado na rocha, os seus pés vão estar firmados na rocha, e quem vai bater em retirada vai ser Satanás e seus demônios, porque a palavra do Senhor fala: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Amém?